Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a esse workshop de empreendedorismo jurídico. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Rodrigo Padilha, eu sou professor de Direito Constitucional há uns 15, 16 anos. Eu sou advogado, estou no direito há quase 20 anos e também sou pioneiro e fundador do empreendedorismo jurídico no Brasil. Nesse workshop, vocês vão ver dicas pontuais, certeiras, rápidas, de como você pode conquistar mais clientes na advocacia, como você pode aumentar a sua receita e, por que não, como mudar sua postura para vencer os desafios da nossa profissão, que a gente sabe que não é fácil, né? E eu digo dicas pontuais porque, assim como no meu treinamento, né, de empreendedorismo, eu tenho aqui a ideia sempre passar dicas práticas, porque de teoria todo mundo tá cheio, né? Então a ideia é passar dicas práticas. E nesse vídeo eu vou explicar como eu, Rodrigo, fiz para sair do zero para R$1 milhão. Na verdade, o ponto fundamental e que eu usei para que isso acontecesse, que você também pode aplicar na sua vida. Mas antes disso, deixa eu falar duas coisinhas aqui com vocês. Primeiro, quando eu falo do zero a R$1 milhão, você pode pensar assim: ih, lá vem mais um. Pessoal, eu não estou oferecendo milagres, ok? Milagre não existe. O que eu falo aqui é um trabalho sério, duro, inteligente, ok? Para que isso aconteça. Eu peço para você assistirem o workshop, as 3 aulas, para vocês entenderem isso, ok? Então o primeiro ponto é esse. Eu não estou oferecendo milagre e nem atalho. Se você quiser milagre e atalho, pode visitar outro lugar, pode desligar esse vídeo agora, porque não é milagre. Enfim, eu li já mais de 70 livros de empreendedorismo, né? Enfim, nesses mais de 10 anos como empreendedor que eu tenho, vários deles, Jim Collins, Ricardo Jeromel, Napoleão Hill, Robert Greene, Malcolm McDowell, Michael Gladwell, enfim, todos eles estudam a fundo e confirmam: existe um padrão comportamental das pessoas bem-sucedidas. E é disso que eu venho falar aqui com vocês. Não é milagre, é de padrão comportamental que as pessoas bem-sucedidas têm. Ok? Vocês já vão começar a perceber isso no final dessa primeira aula. Perfeito? Segundo ponto. Todo mundo, pelo menos a maioria de vocês deve saber que eu tenho sim um treinamento completo de empreendedorismo jurídico. Ou seja, eu tenho um curso que ensina como um advogado pode empreender na profissão. Mas eu não estou aqui vendendo esse curso. Isso aqui não é um vídeo de venda. Esse vídeo que você vai assistir aqui agora não é um vídeo de venda. Na verdade, a finalidade desse vídeo ser gratuito, desse workshop ser gratuito, nada mais é do que um ritual de passagem. Você sabe no casamento, quando o casal convida amigos para uma festa gratuitamente e essas pessoas celebram o início de um novo ciclo de vida desse casal? Pois é isso que a gente está fazendo aqui. O que vai acontecer com os novos alunos do empreendedorismo jurídico, os Mavericks, como eu chamo, é o início de um novo ciclo de vida. O advogado empreendedor, o empresário do direito, é um novo ciclo de vida da vida deles. Então eu convido todos para vir gratuitamente celebrar isso. E por que não eu passar dicas para vocês de forma gratuita, de como vocês também já podem começar a ter isso. Eu vou dar como exemplo aqui a Adriana Braga, que ela assistiu o primeiro workshop gratuitamente, o segundo workshop gratuitamente, já começou a mudar a vida e percebeu, enfim, que deveria fazer o curso e depois ela foi aluna. Mas olha só o que a Adriana Braga falou somente dos workshops, ok? Só workshop. Olha só o que a Adriana Braga falou, bota aí. O primeiro workshop que ele deu gratuito, né, e eu estava perdida, estava estudando para concurso, uma confusão danada. E eu resolvi, quando ele ofereceu o curso gratuitamente, eu resolvi comprar a briga e fazer gratuitamente esse workshop. Eu consegui entender, eu continuaria no mesmo objetivo na época, mas eu tinha que mudar meus planos. A transformação que isso aconteceu mentalmente, né, a transformação, o foco, a visão, por conta desse único curso de uma semana de empreendedorismo jurídico e gratuito, eu consegui dar uma reviravolta na vida. Então isso me ajudou, mudou a cabeça, mudou a vida, mudou a maneira de pensar, a maneira de tratar com outras pessoas, dentro do meu próprio relacionamento hoje em dia como empreendedora. Tudo isso foi por causa de 2 aulinhas, 2 workshops gratuitos que eu fiz até hoje. Legal, né? Pois é, só o workshop. Então, fiquem aí no workshop que vocês vão gostar também. Vocês todos são muito bem-vindos. Bem, antes de mais nada, deixa eu contar um pouco da minha história.
Porque você deve estar pensando assim, cara, quem é esse careca que tá na minha frente aí, né? Porque tem gente que me conhece, tem gente que não me conhece. Normal. O público desse workshop é muito heterogêneo. Então deixa eu contar um pouco da minha história. Bem, meu nome é Rodrigo Padilha. Eu trabalho desde os 17 anos. Eu comecei a trabalhar como vendedor de linhas telefônicas, linha de DDD, DDI e tal, que naquela época dava dinheiro, aos 17 anos, numa empresa chamada Loop Network. Depois, eu fui trabalhar numa empresa chamada MRS, uma empresa que vendia móveis de escritório, carpete, mesa, cadeira e tal. E tudo como vendedor. Mas eu era péssimo vendedor. Péssimo vendedor. E nunca dava certo. Eu ficava pulando de um emprego pro outro. Até que aos 22 anos de idade, eu descobri que eu ia ser pai. Eu não tinha condições nem de me sustentar, quanto mais sustentar uma criança. E a Giovana tava vindo. E dentro daquele desespero, insegurança, aquela coisa toda de um garoto de 22 anos sendo pai, sabendo que eu tinha outra vida para sustentar, eu falei, cara, eu preciso começar a levar o direito a sério. E aí, eu comecei a levar a faculdade de Direito a sério. Comecei, por exemplo, a fazer curso preparatório para concurso, dentro da faculdade ainda, mas para ter mais base jurídica para quando eu saísse da faculdade eu poder advogar, certo? E assim eu comecei a advogar. Na verdade, quando me formei, eu comecei a advogar e vi que, cara, não estava dando dinheiro suficiente. Aí o que eu fiz? Cara, eu preciso então arrumar uma renda complementar. E aí eu comecei a dar aula. Então eu comecei a advogar. Não embalava a minha advocacia, enfim, difícil arrumar cliente não pagava, calote, aquela coisa toda. E aí eu falei, cara, vou dar aula para complementar a minha receita. E aí eu comecei a dar aula, por necessidade mesmo. Na verdade, a aula depois até ajudou a criar a autoridade para minha advocacia, mas no início era necessidade pura. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu dava aula de manhã, e à tarde eu advogava e dava aula à noite. Às vezes, quando não tinha manhã, eu advogava de manhã à tarde e à noite eu dava aula. Enfim, eu tentava me virar, aquele famoso se vira nos 30, né? E, cara, por exemplo, me lembro como se fosse hoje, tinha um cartório na Rua da Glória, que tinha um processo lá, um processo administrativo, e aí eu ia pro cartório de ônibus, parava lá para economizar o ônibus, eu ia andando da Glória até Presidente Vargas para resolver uma coisa no Detran, por exemplo. Então, para quem não conhece o Rio de Janeiro, é papo de 40 minutos andando com aquele paletó, que fica naquela dúvida, né? Tira o paletó, carrega assim, ou tira o paletó, eu fico vestido com paletó. E aí, todo suado, a mão pingava, né? O paletó grudava nas costas, aquela coisa, cara, igual todo mundo, né? Sem mistério, né? Eu pegava 2 horas de ônibus para poder ir pro fórum, chegava no fórum para despachar com o juiz não tava, simplesmente não ia naquele dia. As audiências atrasavam, eu tinha que desmarcar a aula porque eu tava com um cliente na minha frente, com um ex-adverso, esperando a audiência, enfim, o juiz atrasava e não sem satisfação nenhuma, e eu tinha que desmarcar a aula, desmarcar compromisso, porque eu tava lá preso naquela audiência. Tudo igual a hoje, né? Não mudou muita coisa. Mas o fato é, eu fiz direito de família, depois eu vi que, cara, não era minha direito de família, porque envolver criança é uma pressão psicológica e emocional muito grande. Eu não estava conseguindo lidar com o emocional de envolver criança em processo. E aí eu mudei para a parte de direito público, né? Comecei a fazer ação civil pública, PADs, né? Procedimentos administrativos, essa coisa. Mas o fato é o seguinte, nessa época que eu tava ralando, tendo que desmarcar a aula, indo para um lado e para o outro igual um louco tal, eu percebia que eu não ia conseguir sair dali. Eu percebia que, cara, quanto mais eu trabalhava, mais não acontecia nada, na verdade. Eu era um hard worker, eu trabalhava duro, eu tava tendo estafa, estresse de tanto trabalhar. E, cara, se eu continuasse naquela vida, eu ia passar o resto da minha vida sem dinheiro e trabalhando igual um condenado. Porque na mesma velocidade que o dinheiro entrava, o dinheiro saía. Era impressionante, eu parecia um tubo, uma encanação. O dinheiro entrava e saía assim, eu praticamente não via. E cara, para um autônomo começar o mês zerado, é desesperador, ainda mais com uma filha para criar, é desesperador. E eu confesso para vocês assim, eu cheguei a ficar desiludido com a profissão. Eu cheguei a falar, cara, o que eu posso fazer da minha vida que não seja advogar? Eu decidi que eu não ia estudar para concurso, contra todos, contra tudo. E eu falei, cara, eu preciso fazer outra coisa da minha vida. Eu tava totalmente desiludido, dando aula igual um louco, advogando igual um louco e nada saía do lugar, eu não ganhava dinheiro. E aí até que em 2007 eu assisti um vídeo sobre empreendedorismo. Um vídeo igual esse aí que você está assistindo agora, né? Um vídeo sobre empreendedorismo, eu me lembro até hoje. Veio aquele vídeo do Steve Jobs na Universidade de Stanford, dando uma palestra e tal. E aí eu tava assistindo aquele vídeo e falei assim, cara, isso pode funcionar para mim. Essa ideia de empreender, né? Isso pode funcionar.
em 2007 foi o meu dia do chega. Foi o dia que eu falei assim, eu vou mudar minha vida. E aí eu comecei a devorar todos os livros de empreendedorismo que passavam pela minha frente. Você não tinha ideia. Eu lia todos os livros de empreendedorismo que passassem pela minha frente. E assim, o problema, não existe livro de empreendedorismo para direito. Então eu tinha que ler os livros de empreendedorismo e adaptar para a nossa realidade, que você sabe, o Estatuto da Ordem tem várias restrições no que toca ao marketing, por exemplo. Então eu tinha que adaptar para a nossa realidade. Mas isso, por si só, já fez com que os resultados aumentassem absurdamente. Me levou para um outro nível de carreira. Como eu falei, não foi de um dia para o outro. Eu falei, atalho não existe. Foi lendo, aplicando, errando, corrigindo, aplicando, errando, corrigindo e ajustando e lendo o Estatuto da Ordem para ver onde eu podia encaixar essa forma de marketing, de conquista de cliente, tudo isso. E aí eu consegui ter sucesso. E eu comecei a ter sucesso efetivamente. Cara, durante esse tempo, por exemplo, eu escrevi 7 livros. Eu dei aula em 16 instituições espalhadas pelo Brasil inteiro. Eu dei palestras. Aí, palestra. Eu fiz mestrado, enfim, dava entrevistas. Estava fazendo um sucesso estrondoso. Os meus processos, eu como advogado, os meus processos passaram de R$500 para R$50 mil, R$100 mil uma ação. E, óbvio, não foi milagre, não foi assim, pronto, agora é R$100 mil. Não, isso não existe. Foi de R$500 para R$1.000, de R$1.000 para R$2.000, R$2.000 para R$4.000 e aí, enfim, gradativamente e criando uma estrutura de marketing, uma criação toda de identidade e de posicionamento de mercado, eu consegui fazer com que meus honorários passassem de R$500 para R$50, R$100 mil, certo? Ou seja, eu estava ganhando finalmente dinheiro. Eu estava fazendo sucesso. Mas sucesso de forma objetiva. Sucesso objetivo, ou seja, dinheiro, fama, isso eu tinha. O problema é que todo esse sucesso continha uma angústia. Eu tava com 3 filhos, na verdade, na época. Meu filho, o Leozinho, era recém-nascido, tinha acabado de nascer. Então, eu tava com 3 filhos e eu não tava conseguindo ser o pai que eu queria ser, que eu sonhava ser. E tem, obviamente, uma questão por trás que aos 6 anos de idade eu sofri um abandono afetivo e imaterial por parte paterna. Meu pai nunca participou da minha vida ativamente. Para ter uma ideia, eu me aproximei dele, eu pedi para ele vir no meu casamento, para ele estar no altar junto comigo e ele simplesmente disse que não iria porque ele não sentia parte da minha família. Enfim, mas é uma situação totalmente resolvida, emocionalmente falando, 100%, eu o perdoo, eu o amo, enfim. Mas até hoje, eu não tenho contato efetivo com meu pai, então eu não tive pai desde os meus 6 anos de idade. E eu sei efetivamente o que é não ter pai. Eu sei efetivamente o que é sofrer com a ausência paterna. Em festa dos pais, a sua mãe aparece para cobrir buraco, com o maior coração do mundo, mas por que seu pai não tá lá? Quando você briga no playground do seu prédio, o garoto fala, eu vou chamar meu pai e eu não tenho quem chamar. Eu sei efetivamente o que não é ter pai para ensinar você como é ser pai. Eu tava com 3 filhos e eu não sabia como era ser pai. Porque eu nunca tive exemplo. E aí eu falava, cara, eu precisava ser pai para meus filhos. Na verdade eu tinha 2 opções. Ou eu simplesmente seria um mau pai, ocuparia toda a minha cabeça no trabalho como estava acontecendo, com fama, externamente, todo mundo olhando, falando, caraca, o Padilha é tudo aquilo. E simplesmente abria mão, porque seria um modo mais fácil, entre aspas, de ser, porque foi a criação que eu tive. Ou eu quebraria esse ciclo na minha vida e falaria, não, eu vou ser o pai que eu sonhei ser. E eu prometi para meus filhos, para os 3 filhos quando eles nasceram, eu vou ser o melhor pai que eu conseguir ser. Porque eu acho que perfeição não existe, então eu vou ser o melhor pai que eu conseguir ser. Então o que eu fiz? Optei pela segunda opção. Eu, mesmo fazendo um sucesso absurdo, eu comecei a priorizar a carreira paterna, porque eu acho que praia é minha maior profissão. E eu comecei a estudar gerenciamento de tempo, produtividade. E, modestamente, eu fiquei muito bom nisso. E hoje, pra você ter uma ideia, eu tenho empresa que gera mais de R$1 milhão. Eu sou um marido presente, eu sou um pai profissional, como eu falei. E eu já ajudei mais de 16 mil pessoas a transformarem suas vidas. Seja através de empreendedorismo jurídico ou através das turmas da 2ª fase de Direito Constitucional da OAB. Então, na verdade, hoje eu sou uma pessoa completamente realizada. E você me pergunta, tá, Padilha, mas qual é a diferença daquele cara que ganhava R$500 para o cara que ganha R$1 milhão? A diferença
é que eu aprendi técnicas que eu apliquei na minha vida. E essas técnicas que eu aprendi e apliquei se tornam meu estilo de vida. E é isso que eu venho falar para vocês. Esse método que eu desenvolvi. Esse método, inclusive, já recebeu até proposta para fazer parte da rede formal de ensino. Está dentro das faculdades. E esse método se chama M2E2, que envolve 4 pilares básicos para você poder ter uma vida equilibrada e com sucesso. Mindset, que é a programação mental, nós vamos falar aqui do workshop. Marketing jurídico, estratégia e execução. São esses 4 pilares que a gente tem que focar. Professor, mas não entendi direito. Explica melhor. As habilidades necessárias para um advogado de sucesso. Me diz você, quais são as habilidades necessárias para um advogado de sucesso? Pensa aí. Saber direito? É, saber direito. Mas por que tem aqueles advogados que não são tão bons advogados assim e ganham muito dinheiro? Enquanto tem outros advogados que são excelentes, são fora de série como advogados e tão duros, não ganham dinheiro. Por que isso? Ou seja, isso também já quebra a ideia de que só saber direito resolve a nossa vida. Na verdade, pare e pense comigo. Quando você se torna advogado e você quer abrir um escritório de advocacia, você tem que cuidar do fluxo de caixa, tem que aumentar a receita do seu escritório, diminuir despesas do seu escritório, ou seja, você tem que ter conhecimento financeiro. Você também tem que gerir pessoas, porque vai ter estagiários, secretários, empregados, advogados, então você tem que aprender gestão de pessoas, você tem que ter conhecimento de recursos humanos. Você tem que também estabelecer padrões de atendimento para que todos os clientes tenham um atendimento homogêneo, para você conseguir fidelizar aquele cliente. Então você tem que ter conhecimento de administração. E também, obviamente, você não pode esmorecer diante dos desafios. Somos mais de 1 milhão de advogados no Brasil. Como eu sempre falei, não é fácil. É possível, mas não é fácil. Então você não pode esmorecer diante dos desafios. Você tem que ter conhecimento de psicologia. Mas não adianta tudo isso, porque você tem que vender. Ou seja, você tem que vender os seus serviços advocatícios. Então você tem que ter conhecimento de venda e saber negociar bem os honorários. Então você tem que ter conhecimento de vendas. Mas o que adianta você saber vender bem os seus honorários se você não trouxer os clientes para primeiro atendimento? Então você tem que trazer os clientes até seu escritório, ou pelo menos se você trabalha em home office, que eu ensino isso também. Se você trabalha em home office, você tem que levar os clientes a um café, um coworking, um escritório virtual para poder fazer o primeiro atendimento. Então você tem que ter conhecimento de quê? Marketing, para atrair o cliente, ou prospect. E óbvio que você precisa se relacionar com outras pessoas para dividir processo, para indicar clientes e etc. Advocacia remota, tal. Então, você tem que ter conhecimento de networking. Além de marketing, administração, recursos humanos, psicologia, vendas, networking, além de tudo isso, finanças, além de tudo isso, por que não? Você tem que atuar em processos judiciais, então você tem que ter conhecimento de direito. Óbvio! Ou seja, o advogado moderno, ele precisa ser multidisciplinar. Não é questão de, o advogado moderno ele tem que ser. Não, ele precisa, ele necessita. Se ele não for multidisciplinar, se ele não tiver conhecimento em várias disciplinas, ele vai falir. Ou pelo menos ele vai levar aquela vida que eu tinha trabalhando igual um condenado e não vendo resultado. Aquele advogado que sai da faculdade, abre o escritório só com conhecimento jurídico. Cara, ele está no caminho de falir. Ou pelo menos de ter uma vida ordinária de um eterno pagador de contas. Assim, com todo respeito, porque eu era assim, cara. Eu era assim. Se você me perguntar, Padilha, mas como é que você sabe disso? Porque eu vivi isso. Seja sincero com você. Não precisa falar alto não, tá? Mas seja sincero com você. Quantas dessas habilidades todas que a gente conversou, quantas você domina como profissional? Quantos você sabe fazer? Provavelmente só direito, né? Pois é. Você e todos os advogados. Porque todos os advogados só têm isso na faculdade de Direito. E existe um motivo que eu vou explicar na aula 2. O porquê você só aprende isso na faculdade de Direito. Mas esse é o ponto. Depois acham que o problema do direito é o número de advogados que tem no mercado. Gente, o mercado está cheio em todos os setores. Se você fala, tem 1 milhão de advogados,
eu não vou conseguir. Então, eu vou abrir uma loja de roupa. Quantas lojas de roupa tem por aí? Ah, eu vou abrir um consultório, vou virar dentista, vou abrir uma clínica odontológica. Quantas clínicas odontológicas tem por aí? Ah, eu vou, sei lá, virar jogador de futebol. Quantos jogadores de futebol tem? Eu vou virar cantor. Quantos cantores tem? Ou seja, o mercado está cheio em todos os lugares. Não se iluda. Você só não percebe que o mercado está cheio em todos os lugares porque você está focado na advocacia e está vendo que está cheio aqui, mas está cheio em qualquer lugar. Se você deixar de fazer alguma coisa porque está cheio, desculpa, vai ficar ruim para você em qualquer lugar. Porque somos mais de 200 milhões de brasileiros exercendo suas profissões. O que você tem que fazer é se posicionar, mostrar ao mundo quem é você e por que você está aqui. Você não tem que deixar a sociedade te definir, você tem que se definir e trabalhar para acontecer. As pessoas desistem sem antes tentar todas as possibilidades. Você já tentou tudo isso que eu estou falando? Já tentou conhecimento jurídico, network, marketing, vendas? Tentou isso? Como é que você está falando? Tá entendendo? Cara, o advogado, todo advogado, ele é empresário amador. Como empresário amador, quer ter sucesso abrindo uma empresa, porque a escritório de advocacia é uma empresa, abrindo uma empresa e rodando a empresa. Isso não vai acontecer, gente. Empresário amador abrindo empresa, ele vai rodar a empresa de forma amadora. E no mercado concorrido, você já sabe o final. Michael Gerber, aqui ó, vou mostrar aqui ó, quem sabe faz ao vivo, né? Caraca, tô cheio de citação do Faustão hoje. Michael Gerber, esse aqui ó, no livro do Mito do Empreendedor, ele diz que o problema é que as pessoas, como um advogado por exemplo, elas entendem do negócio, mas elas não entendem de negócio. E é isso mesmo. O advogado entende do direito, mas não entende de business. E aí está o ponto que você precisa ajustar para partir dos R$500 para R$1 milhão. Eu digo que é possível porque eu vivi isso. Bem, eu vou deixar vocês hoje com essa reflexão, tá? Eu quero que vocês pensem sobre isso, por favor. E nas próximas aulas eu vou falar como aumentar a receita do escritório, mais pontualmente, né, mais especificamente, como conquistar mais cliente, como enfrentar os desafios da profissão. Primeira aula foi só, na verdade, para abrir a mente de vocês. Porque não adianta eu sair falando de receita do escritório se a galera tá parada ainda tentando estudar direito, estudar mais o seu core business, a sua atividade principal, ok? Então, abram a mente. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo para toda transformação é a consciência. Então esse primeiro vídeo foi sobre consciência. Conscientizem-se, beleza? Agora eu vou pedir 2 favores para vocês. Primeiro, compartilhem esse link dessa página, compartilhem esse link com outras pessoas, com seus amigos, pessoas que você quer bem, pessoa que você quer realmente de ver a vida transformada. Porque a minha função de vida é transformar vidas. Se eu não transformar a vida das pessoas, eu não cumpri minha função. E se um de vocês sair daqui transformado, eu já tô feliz. Assim como a Adriana saiu. Beleza? Bem, compartilhe esse link então, que tá aqui em cima, com a pessoa que você quer bem, com a pessoa que realmente você quer abrir a mente e tudo. E também, deixa aqui seu comentário, aqui embaixo, ó, tem espaço para comentário. Cara, comenta aqui. Quem sabe eu possa responder a sua pergunta, talvez até nos próximos vídeos eu possa responder a sua pergunta. Eu vou estar interagindo com vocês aqui ativamente, aqui embaixo. Então deixe seu comentário aqui, que a gente vai trocar muita ideia aí durante essa semana do workshop, beleza? Bem, galera, não percam o próximo vídeo. É mais impactante do que esse. Esse é só o primeiro, é só a ponta do iceberg, beleza? Então, o próximo vídeo vem daqui a uns 48 horas e vai estar no seu e-mail. Se você não achar no e-mail daqui a 48 horas, olha no spam, vê se está lá, porque com certeza eu vou estar aqui esperando vocês para o próximo vídeo chamado O Dia do Chega. Vejo vocês lá.